motociclista, tudo bem com vocês, meus amigos? Muito bem-vindo ao Rio de Janeiro nublado. Rapaz, eu tô um tempo sem rodar, fiz um vídeo aí recente falando do porquê que eu tava sumido, tempo sem rodar, estudando pra caramba. Mas vamos embora dar um rolê, que a gente chama aqui no... que a gente chama no Máquina Estrada de rolê coxinha. Vamos dar uma passeadinha aqui pelo próprio Rio mesmo. Queria pegar uma estradinha hoje, mas o tempo desse jeito. Ah, Valente, mas porra, você não sai na chuva? Não é que eu não saia na chuva, mas você sair de casa tendo certeza absoluta que você vai pegar a chuva para onde você quer ir, não me agrada. Já fiz. Posso fazer de novo? Posso. Já peguei chuva pra cacete, mas hoje eu falei, não tô afim. Não tô na vibe de lavar jaqueta hoje não. Então falei, quer saber? Vou dar um rolê coxinha por aqui, gravar um videozinho que eu tô devendo vídeo. Depois daquele último vídeo que eu mandei lá, dando uma desabafada. Eu tenho a mania de não olhar para pegar o nome das pessoas, que eu vou lembrando como eu vou gravando, e aí eu tenho esse hábito ruim. Então, poxa, não me levem mal, mas teve uma pessoa que me mandou mensagem no LinkedIn. Pô, fiquei muito feliz, muito obrigado. Você que me mandou essa mensagem no LinkedIn, falando, pô, tem empresa aqui que, cara, tá sempre com vaga e tal. Muito obrigado, de verdade, de coração mesmo. Valeu, de verdade, intenção de ajudar. Muito maneiro, muito obrigado. Legal pra caramba. E bora lá, bora seguir a vida. Vamos ver o que eu vou falar aqui, não sei. Só vamos seguindo. Puta, tá um frio aqui. Aqui onde eu tô, na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Que não é bem esse nome, acho que tem outro nome. Mas aqui é uma serra, então bem no topo. É um frio do cacete onde eu tô. Então a gente já começa a descer. E nossa, minha moto tá suja pra caraca. A bicha tava abandonada. Nem se dá pra ver como é que tá aqui o retrovisor. Nossa, mãe, Ruivinha deve estar decepcionada comigo. Ela tá imunda. Lembrei de uma coisa, até pra perguntar, nem sei se eu voltaria a fazer ou não. Pra quem não me conhece, chegou depois aqui no canal, pra quem é novo, muito provavelmente não viu, e aí eu não tô julgando não, porque eu também faço isso, né? Eu acabo entrando no canal, eu começo a ver dali pra frente, ou algum vídeo específico, eu acabo não vendo os vídeos pra trás. Mas muito provavelmente não sabe que eu fazia uns vídeos antes, quando eu comecei, uns vídeos bem mais trabalhados, né? Então, por exemplo, eu fazia uns vídeos de entrevista, que eu chamava de papo de motociclista, que aliás até tem um que bastante gente vê, que foi um papo que eu troquei uma ideia com o Rodrigo do canal Eu e Minha Moto. Porra, cara, gente fina demais. A gente bateu um papo muito legal. Pena que o Edinho não pôde ir, que ia ser muito divertido. Mas vocês não sabem quem eu tô falando, procura o Eu e Minha Moto, canal Eu e Minha Moto. Pô, vale muito a pena. O conteúdo que ele faz é de muita qualidade. E procura, vou colocar aqui embaixo na descrição, tá dividido em duas partes essa entrevista, que ficou grande, que é com o Rodrigão lá. Então eu fazia vídeo assim, porra, teve uma outra que eu fiz que foi muito maneira, que foi com o Léo do canal Uncycle Club. Léo, pra quem não sabe, ele é carioca, mas mora em São Paulo, que é um maluco gente fina pra cacete. O Léo é um cara muito gente boa, cara, muito gente boa. A esposa dele é gente boa demais também, cara, tava junto ali fazendo com a gente, né? Tava ali nos bastidores ali com a minha esposa. Nossa, o cara, nota 1000. Também tá aqui, vou botar a entrevista. Teve uma outra, essa entrevista foi remota, com um cara também excepcional. Pô, um cara que eu
que eu não conheço pessoalmente ainda, mas, pô, a gente se diverte mandando mensagem um pro outro, mandando meme, que é o Kagu do canal Kagu Motofilmador. Porra, Kagu é um cara muito maneiro. Então foi uma entrevista que a gente fez online também. Na época eu fazia as entrevistas com o Maurício. E aí, cara, Kagu era um cara. Foi uma entrevista que foi muito divertida. E porra, que maluco atencioso, cara. Eu não tinha conhecido o Kagu ainda até fazer a entrevista, né? E era um cara que eu conheci o canal dele por causa. Na época que ele tinha uma moto que ele chamava de Ruka, que era uma Shadow, quando eu tinha Shadow. Aí eu acabei achando, ele morava no Rio, só que logo depois que eu comecei a acompanhar ele, ele foi para São Paulo. Então a gente acabou não se encontrando. E na época. Ele tá em Campinas, né? Na época eu ia lá, porque enfim, a família da minha esposa mora pra lá, pra São Paulo, né? Pro interior, e eu ia dar um jump lá em Campinas. Aí começou a pandemia, não fui, então Kagu, ainda vou dar um pulo aí pra gente se conhecer pessoalmente, hein? E acabou que ele veio no Rio, época de festa, ficou apertado, a gente não conseguiu se encontrar e tal, mas enfim. E aí tem essas entrevistas, que porra, tem várias outras entrevistas lá que eu recomendo. Por outra também, o Nando, do canal Motonando. Porra, Fernando, dispensa comentários, o cara virou meu irmão. Amigo, irmãozão, porra. Hoje é irmão de colete. Descobri que o Nando morava do lado da minha casa praticamente. Porra, amigo, né? Porra, não tem nem o que falar. E aí, caraca, buracão. E aí, enfim, tem esses vídeos. E tem uns outros vídeos que eu gostava muito de fazer, que eu chamava, porque antes, né, pra quem não sabe, o canal se chamava Máquina Estrada. O Máquina Estrada, que, bom, enfim, tem toda a história, já contei sobre. Máquina Estrada era um site de notícias, virou um motovlog. Motovlog aí, virou um motogrupo. E aí eu mantinha o nome do canal com o nome do motogrupo, só que depois o motogrupo virou um motoclube, começou a crescer, e eu falei, não tem nada a ver mais eu usar esse nome. Então eu substituí e mudei pra Fala Motociclista, que era o que eu falava sempre que eu começava os vídeos. Enfim, e aí eu tinha um quadro que era chamado Máquina News, né, que eu trazia notícias, resumo de notícias, histórias. Por exemplo, eu fiz um vídeo que foi legal pra caramba de fazer, que eu gostei muito, inclusive da edição, até eu tava começando a brincar com edição na época, não que eu seja um editor de vídeo, que foi um vídeo que eu coloquei contando a história da Hayabusa. Cara, aquele vídeo pra mim ficou muito legal, entendeu? Deu um maior trabalho, foi um vídeo que assim, 40 minutos pra gravar, 4 horas de edição. Acho que foi mais até, Tudo isso que eu tô falando eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu não trabalho pra organizar tudo, mas vou colocar a lista de todos os vídeos aqui embaixo. Então você clica aqui na descrição e dá um bizu. E teve esse da Hayabusa, teve um outro que eu acho que não ficou tão bom, que eu contei a história da Hornet. Um que ficou muito maneiro, que eu contei a história do Valentino Rossi. Que aliás, falando do Valentino Rossi, uma outra entrevista que ficou legal pra cacete foi com o Fabro. Também vou colocar aqui. Enfim, eu vou botar a playlist, né? Eu vou botar, no lugar de eu botar todas os vídeos, eu vou colocar as duas playlists, que aí vocês conseguem ver tudo que tá lá. E aí, o que acontece? Esses vídeos, como eu falei, por exemplo, de um que eu demorei mais de 4 horas de edição, você tem que montar roteiro. No caso de entrevista, tem toda uma logística de você... Tipo, essas entrevistas antes de virar a moda de podcast, né? Que virou a moda. Esse bobear até existia, mas não tinha explodido essa história de podcast. Então... Porra, você tem que conseguir encaixar a agenda para poder juntar as pessoas. Então dava um baita de um trabalho. A gente na ocasião tinha conseguido lá um patrocíniozinho lá, um apoiador do canal do Castelo do Vinho, que era aqui. Algumas pessoas não entenderam, falaram, pô, mas vai falar de moto dentro de um lugar que vende bebida alcoólica? Caralho, eu tava falando de moto, tá? Dentro de um lugar que vende bebida alcoólica, só que ninguém estava bebendo, enfim. Mas, cara, foi uma parceria legal. Aliás, seu Alípio, porra, acreditou no nosso trabalho aí, porra. Um abraço grande, um cara, gente fina demais.
E aí tinha essa questão. E aí eu falei, bom, tinha isso e depois tinha a questão também desses vídeos do Máquina News, que eu até fazia bem mais trabalhado assim, mas porque me dava muito trabalho para fazer, mas era um trabalho parecido com o que o Americano de Araque faz, né? Lá no Moto Diário, que aliás eu recomendo também. E aí, eu comecei a ver que era uma coisa muito engraçada. Os vídeos que eu fazia falando assim, produtos que eu uso para lavar minha moto, eu mostrava sem edição, praticamente sem edição, sem nada. Ou vídeos assim, onde não tem edição. Eu simplesmente chego, falo e não tem edição. Estava dando muito mais engajamento. Apesar de eu gostar muito mais de fazer aquele outro estilo de vídeo, falei, pô, tá me dando um trabalho do caramba e pô, o pessoal não vê, não tem engajamento e tal. E aí um vídeo que eu pego, saio, gravo, depois basicamente na hora da edição eu boto a vinheta, boto o fechamento, boto algumas coisinhas e mando renderizar o vídeo. E o papo de no máximo 1 hora tá tudo resolvido, o outro era sempre no mínimo 3 horas. E eu comecei a ver, comecei a dar uma desanimada. E era um estilo de vídeo que eu gostava muito de fazer, né? E já me perguntaram, por que eu tô falando isso? Que já me perguntaram por quê? Porque algumas pessoas já caíram no meu canal por conta dos vídeos de entrevista. Por conta... Eita ferro, cara! Vocês não viram porque eu tava atrás do carro. O ônibus foi desviar e quase bateu no outro carro. Então, me perguntaram por que eu parei de fazer esses vídeos. Então, tá aí eu tô pra gravar isso, pra dar essa resposta há muito tempo. E aí, veio na cabeça agora, lembrei. Essa que foi a situação, porque é um vídeo extremamente trabalhoso de se fazer. No caso dos Máquina News, você tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo. É somzinho gostoso, né? Você tem que estar acompanhando tudo que está acontecendo. Você tem que criar roteiro, porque você não chega e sai falando assim, né? Então você cria um roteirinho, por mínimo que seja. E tem um trabalho de pesquisa e tal. Como eu falei, o das entrevistas, você acaba... é muito mais complexo, principalmente da forma como eu estava fazendo. O da entrevista era muito mais complexo, porque você tem que... chegar pro cantinho aqui para ninguém me jogar no chão. Era muito mais complexo, porque você tem que casar a agenda. Enfim. E outra coisa, me perguntaram por que eu não faço live. Eu já fiz live, acho que 2 vezes. Acho que eu fiz live 2 vezes. Foi divertido, me diverti bastante. Mas também não tenho tempo, cara. Não tenho tempo. Essa que é a parada. Não ter tempo pra fazer isso. Porque eu não vivo de YouTube, né? Eu não vivo, caralho, a mulher tá com a calça bege, dormiu mal sujo, parecia que a mulher tava pelada. Então eu não vivo disso, não dá pra eu querer viver disso, porra. Eu tenho uma profissão que eu gosto pra cacete. E porra, não dá. E eu acabei optando por parar de fazer esses vídeos, porque, cara, não dá. É uma pena, eu gostaria de voltar a fazer, gostaria de voltar a ter tempo para fazer, nem que eu fizesse esse papo de motociclista aí, que eu conseguisse casar tempo para fazer live e conversar com as pessoas ali, sabe, bater o papo. Um cara que eu queria muito ter conversado, do canal Vem na Garupa, porra, que é um aventureiro e um motociclista louco por moto e louco por viagem, mas não casou, não deu tempo, não consegui, enfim. E aí, gente, queria até pedir a opinião de vocês, porque assim, dá uma olhada
nessas duas playlists que eu falei, ver alguns vídeos. Me diz se vocês teriam interesse, comenta aqui embaixo. Pô, Valente, seria legal tu voltar a fazer os vídeos, por exemplo, entrevista. Pô, cara, faz uma entrevista com fulano, cicrano, que eu vou tentar. Nem que eu faça desse jeito como eu falei, né? Tentar casar um horário e fazer uma live, né? Com a pessoa. Mas é isso. É isso que eu queria falar. Tá aí respondido para quem me perguntou há muito tempo por que eu parei de fazer esses tipos de vídeo. Não porque eu não gosto. Eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito. Eu sou um cara que gosta muito de história. Eu gosto muito de biografia, então eu gosto muito de saber das histórias das pessoas, como a pessoa começou a andar, como que ela começou a gostar de moto, histórias engraçadas, perrengue de estrada. Eu adoro saber essas coisas assim, então as entrevistas eram uma coisa que eu curtia pra caramba fazer. É isso, meus amigos. Um beijo grande no coração de vocês. Espero que todos estejam bem. Tô voltando aos poucos aí. Demorou um pouco para me reerguer, mas tô de pé de novo. Então vamos voltar aos poucos. E tá tudo certo. Beleza, o cara me olhando no telefone ali e andando de moto. Beijo grande no meu coração, meus amigos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.